Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a estrada da reprovação. Talvez até hoje você tenha trilhado essa estrada e nem tenha percebido. Talvez você nem sabe os motivos pelos quais você tem reprovado. A minha ideia aqui é fazer você refletir. Não é falar para você se você está certo ou se você está errado, porque eu não tenho essa capacidade para chegar para você e falar assim, olha, você está errado. Isso aí que você está fazendo não vai dar certo. Esse método de estudo seu aí, isso aí não funciona. Não, eu não posso fazer isso, porque afinal de contas eu não sei a sua realidade de vida. Mas tem uma coisa que eu sei que comigo nunca funcionou e eu acho que nunca vai funcionar. E eu vou indicar para você o porquê que eu não trilhei por essa estrada e se eu trilhei, por que que eu saí dela, para depois as coisas começarem a funcionar. Olha só, a primeira coisa é o seguinte, é você focar em concursos públicos que eles têm um hiato, um distanciamento de um concurso para o outro muito grande. Sabe por quê? Por exemplo, eu comecei a estudar para o INSS lá em 2017, lá no final de 2017. Esse concurso aconteceu em 2016 e depois ele só aconteceu em 2022. E agora a gente não sabe nem quando ele vai acontecer. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. E sabe o que acontece aí? Quando você se dedica a um concurso, que ele demora a sair demais, você se perde no tempo e você se desmotiva, porque é complicado para estudar para algo que parece que nunca chega. Foi por isso que eu fugi do concurso do INSS. A primeira coisa, não foi nem assim tanto pela quantidade de inscritos, porque eu pesquisei sobre o concurso do INSS e eu vi que tinha inscrito demais, era 1 milhão de inscritos. Eu percebi isso. Mas a questão maior não foi essa. É que o concurso nunca saía. E aí eu ficava estudando e nunca chegava o concurso. E aquilo estava me desanimando, aquilo estava me desmotivando, aquilo estava me fazendo procrastinar. Então, se de repente você for estudar para um concurso igual esse do INSS, não faça como eu, quando eu comecei a estudar para o concurso, que eu comecei a estudar direito previdenciário, que é uma matéria muito específica do concurso do INSS e que quase não cai em concurso nenhum. Quase não cai. Eu falo quase, porque tem outros concursos que aproveitam essa matéria, mas quase não cai. Se você for estudar, por exemplo, para o concurso do INSS, que de repente você está estudando para o INSS, aí eu falo isso para você e você se desmotiva. Não, a ideia não é essa não. A ideia é explicar para você não estudar de primeira essas matérias muito específicas, que só caem, por exemplo, para o INSS, ou tem lá uma matéria que só cai para o IBGE, ou tem outra matéria que só cai para o MPU, que é o Ministério Público da União. Aí eu falo para você não pegar essas matérias muito específicas. Por quê? Porque você não vai conseguir aproveitar para quase nada. E aí você vai sentir falta de, pô, eu estou estudando, meu concurso não acontece. Em que mais? Em qual mais concurso eu posso aproveitar isso aqui? Em nenhum. Isso te desmotiva. E de repente isso pode fazer você entrar nessa estrada da reprovação, que é a desmotivação, porque você está olhando para uma coisa que você não enxerga. Isso é muito ruim. Olha só, então o que eu indico para solucionar isso? É estudar aquelas matérias comuns a outros concursos. Por exemplo, se você vai estudar para o concurso do INSS, aqui nas matérias do INSS, tem outras matérias que caem para outros concursos. Por exemplo, aqui tem, deixa eu pegar para vocês, aqui tem, olha, raciocínio lógico, noções de informática, noções de direito constitucional, regime jurídico único, que nesse caso aqui é a Lei 8.102 de 90, e noções de direito previdenciário. Então, o direito previdenciário, que na verdade não são noções, é só o nome, noções, mas não são noções. É a mesma coisa falar assim, ó, noções de processo civil no TJ de São Paulo. A gente sabe que não são noções.
Ah, noções de processo penal, noções de processo, noções de informática. Não são noções, cara. O concurso não é de nível médio, é só o nome nível médio. A prova não é de nível médio há muito tempo. São questões que o próprio professor Ferraz falou que cai para juiz, promotor. Então não é de nível médio, é só o nome. Noções aqui é só o nome, mas beleza. Aí aqui tem noções de direito administrativo. Aí você vai estudar essas matérias que são comuns a outros concursos, porque de repente você consegue aproveitar em outro concurso que seja que cobre essas matérias e que você consiga ali de repente só fazer uma adaptação. Só que aí entra outra questão que também tem a ver com a estrada da reprovação. Sabe qual é? É quando você pula demais de galho em galho. Isso também não é bom. Observa bem. Eu estou falando para você que você deveria estudar essas matérias que são comuns a outros concursos para você poder aproveitar. Mas não estou falando para você ficar pulando de galho em galho. Na minha opinião, a gente deve escolher um concurso ou, no máximo, uma área. Por exemplo, suponhamos que você quer estudar para ser policial. Não é a minha área, não é a minha vocação. Aí você quer ser policial civil, então você escolhe uma área e dentro dessa área dá para você estudar para perito, para papiloscopista, para escrivão, para investigador e de repente até para delegado. Dentro da mesma área tem lá um bloco de matérias que são comuns e pode ter uma coisa a mais ou a menos a depender do cargo, mas está ali, tá fechado ali. Entende? Beleza. Por exemplo, João, como que eu faria isso com o concurso do INSS? Você estudaria Direito Constitucional, Direito Administrativo, Regime Jurídico Único, que é a Lei 8.112, noções de raciocínio lógico e de informática, e você conseguiria aplicar isso aí no MPU e pegar só a parte específica do MPU. Talvez desse. Mas talvez você não pudesse fazer isso daí, por exemplo, em qual cargo aqui? Por exemplo, no TJ São Paulo. Porque no TJ São Paulo não cai 8.112. No TJ São Paulo, o direito administrativo que cai no TJ São Paulo é só a lei 8429 e o estatuto que é específico do estado de São Paulo, tá vendo? Não bate, as ideias não batem. Então, eu não sei se você viu aí nessa estrada da reprovação que eu coloquei na capa, tem uma curva, e essa curva te leva lá em cima, e quando ela volta, ela te traz quase para o mesmo lugar. Você viu isso? Tem uma seta indicando, olha, a curva vai longe, a estrada vai longe, a reta. Quando ela faz a curva que ela volta quase para o mesmo lugar que você estava. É isso que acontece quando você fica estudando desse jeito. Por quê? Porque você aprendeu um monte de conteúdo que não cai no outro concurso e você vai estudar para o outro concurso do zero. É como se você tivesse ido lá longe na sua vida e voltasse para o zero de novo. Você pode chegar em algum lugar, porque essa estrada aí, ela leva a algum destino. Ela vai chegar. Ela pode ter 1 milhão de curvas, mas uma hora chega no final. Mas quanto tempo vai demorar? Sem necessidade. Eu estou falando assim porque existe um tempo necessário. No meu caso, eu estava estudando desde 2021, em 2023, que eu passei no TJ São Paulo Grande, São Paulo, Guarulhos, e agora em 2024, talvez eu tenha conseguido a aprovação para Bragança. Existe o tempo necessário, mas existe coisas que a gente extrapola o tempo necessário. E essa estrada cheia de curvas faz isso. Talvez se você pegasse uma estrada um pouquinho mais reta, você chegasse rápido, um pouquinho mais rápido. Então não fica tentando conciliar coisa que não dá. Eu já vi muita gente perguntando isso assim, dá para conciliar INSS com TJ São Paulo? Amigão, não dá, amigão, não dá, impossível. Ah, então impossível é uma palavra muito forte. Tá bom, então tenta para você ver. Tenta aí para você ver. Beleza, isso daí, olha, eu falo para você, escolhe uma área que você consiga de fato aproveitar. Não sair totalmente daquilo que você estava estudando. E outra coisa muito importante também, pessoal, que isso daqui é fatal quando se trata da estrada da reprovação. É mesmo quando você define o concurso, você define a área, você compra um monte de material e você entra na tal, que todo mundo fala, na tal da procrastinação.
Você não estuda. Você sabe como que eu faço para vencer a procrastinação? Quando o celular desperta, porque eu trabalho à noite, quando meu celular desperta, que eu levanto, eu não olho no celular. Porque se eu olhar no WhatsApp, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Como que o vício no telefone quase não me deixa estudar e eu tive que ser radical com isso. Eu vou gravar um vídeo aqui para falar isso para vocês. Mas eu era tão viciado, que eu tive que ser radical, porque eu sou meio radical com as coisas. Agora veja, eu tive que fazer assim, olha, eu coloco o celular para despertar. Quando ele toca para eu acordar, eu dou um pulo da cama e corro pro banheiro para tomar banho. Entro debaixo do chuveiro. Senão eu não estudo. Eu tenho que fazer assim para vencer a procrastinação. Aí eu defino, eu só vou olhar o celular quando eu tiver cumprido o que eu prometi para aquele dia. Outra coisa, intervalo. Intervalo. Eu gosto muito de música, mas muito mesmo. Quando eu ia fazer um intervalo, isso também atrasa os seus estudos. Eu não ficava no celular para fazer intervalo, porque você já está cansado de olhar para a tela do computador, do notebook, ou de ler mesmo em papel. E aí você vai fazer intervalo, mas você está mexendo, olhando no celular. Isso vai te cansar. A tua mente já está cansada de estudar. E você está ali, ó, mexendo no celular, mexendo no celular. Você não está descansando a cabeça. Quando eu vou descansar, eu desligo as luzes, cubro o rosto com um pano preto. O mais preto possível para ficar tudo escuro. Coloco a música para tocar, eu coloco 3 músicas para tocar de aproximadamente 5 minutos. Acabou as 3 músicas, parou de tocar ali no computador, eu dou um pulo da cama e volto para estudar. Gente, tem que ser assim. Eu sei, João, você é muito radical, mas cara, no mundo de hoje, ou você faz isso ou você não consegue. Aí depois eu olho, e quando eu vou mexer no celular, eu tô tão de boa que eu tô suave. Ó, quantas vezes eu coloco fone de ouvido, fico aqui no Instagram, ou nos shorts do YouTube ou do Facebook, vendo bobagem, videozinho besta. Bobeira mesmo, sabe? Eu gosto da menina da bota, lembra da menina da bota? Eu adoro ver os vídeos da menina da bota. Só que aí eu tô lá vendo o vídeo da menina da bota e tô com o fone de ouvido aqui. Mas eu tô de boa porque eu lembro assim, cara, eu tô vendo o vídeo da mina da bota, mas eu já estudei tudo que eu prometi que ia estudar. Eu tenho direito, tá ligado? Tá ótimo, ó, eu posso ver. Porque eu já fiz a minha obrigação. Eu posso ficar aqui na menina da bota, vendo os vídeos dela. O pessoal dançando lá, beleza? Mas eu já vi aquilo que eu tinha de ver, eu posso ver. Eu gosto de ver muito o julgo improcedente no Instagram, já viu? Julgo improcedente, tem cada coisa massa ali. Só que eu já fiz a minha parte. Agora eu posso ver, eu posso. Então a procrastinação, isso aí te quebra no meio, cara. Se você não rende, você está estudando, você tem 4 horas. Mas na verdade você só estudou 10 minutos. 3 horas e 50 foi sem estudar. Por isso que eu coloco o cronômetro. Eu não coloco o cronômetro não é porque eu me preocupo com hora líquida. É porque eu me preocupo de saber, realmente eu estou estudando? Estou. Então beleza, então eu coloco o cronômetro. Então, analisa comigo uma coisa bem aqui. Você está fazendo isso? Se você tiver, para, pelo amor de Deus. Você está nessas curvas da estrada da reprovação aí. Outra coisa que você não pode fazer em hipótese alguma, mas você não pode fazer mesmo. Pelo menos eu não faço. Se você quiser fazer, não tem problema. Eu não faço quando eu estou estudando. Quando eu estou estudando, pessoal, olha, eu recebi um relato de um rapaz que ele falou para mim assim, João, eu sou da igreja, eu não vou falar o nome do rapaz, tá, pessoal, com o maior respeito, eu sou da igreja, e eu vou para a igreja todo dia. Eu estou estudando para o concurso e tal, mas uma das coisas é que eu vou para a igreja todo dia. Pode ser a igreja, pode ser o aniversário, pode ser o que for, veja bem. Se a pessoa vai todo dia, eu não estou dizendo para a pessoa não valorizar Deus, entendeu? Que a pessoa vai para a igreja todo dia. Não, não é isso não, senão eu vou ser mal interpretado aqui. Eu acho que você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Você tem como você não ir todo dia? Entendeu o que eu estou falando? Tem como? Tem um jeito de não ir todo dia?
Ou tem que ir mesmo todo dia, obrigatório todo dia? Sacou o que eu tô falando aqui? Porque olha, teve o aniversário da minha neta. Eu participei rapidinho do aniversário da minha neta. Eu fui, porque eu não ia deixar de comparecer no aniversário da minha neta. Eu fui bem rapidinho, falei, ó, é bem rapidinho porque eu tô estudando. Dei o beijo da minha neta, o abraço, o presente, comi o bolo e ó, voltei para casa e deixei os demais comemorando. Entendeu o que eu tô falando? E nos aniversários dos meus filhos foi assim também, acredita? Falei, ó, pai, o pai te ama, tá aqui o presente, tá aqui o bolo. Vou comer o bolo aqui com você e vou voltar para estudar. Fiquei aqui uma horinha com você, tá bom? Tá bom, pai, eu entendo. A gente vai ter mais tempo para ficar juntos. Me engasguei aqui com saliva, entendeu? Sabe que você consegue fazer isso? E menos para a igreja? Não, mas se quiser também pode ir, porque eu não tô aqui para falar o que a pessoa pode ou não pode. Quem sou eu, né? A pessoa faz o que achar que deve fazer. Então, outra coisa, eu decidi sobre a estrada da reprovação no meu caso. No meu caso, eu engoli a saliva aqui. Engasguei. No meu caso, pessoal, eu decidi focar em um único concurso. Nem numa área não foi. Porque área, para mim, de concurso, tem a área de tribunais. Não tem? Eu poderia fazer TRT, TRE, TSE, TJ São Paulo, tentar fazer um tecnólogo junto para poder abarcar tudo, porque eu não tenho faculdade, né? Então, para fazer tudo, eu teria que fazer um tecnólogo. Aí eu faria um tecnólogo e ao mesmo tempo estudaria para o TRT, para o TRE, para o TRF, para o TJ São Paulo, para oficial de justiça. Será que eu estaria aprovado hoje? Fala para mim. Não. Porque não dá para abraçar o mundo. Eu decidi escolher o TJ São Paulo e fiquei nele e falei, e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu lembro como se fosse hoje, quando saiu o concurso da Câmara de Bragança de Campinas. Câmara de Campinas, eu lembro como se fosse hoje. Falei, caramba, eu podia fazer esse concurso aqui, viu? Salário bom, Câmara de Campinas, salário bom. Podia fazer, poderia fazer. Olhei o edital, falei, eu não vou fazer. Tem um monte de matéria aqui diferente do TJ de São Paulo. Ah, tudo bem que tinha português, tinha informática, tinha matemática. Mas tinha coisa lá específica da Câmara. A lei orgânica lá do município. O estatuto do município. Tinha lá. Tinha regimento da Câmara. Falei, não. Eu vou sair totalmente aqui, ó, do foco. Do TJ de São Paulo. Depois se eu tivesse enfrentado o concurso da Câmara de Campinas e tivesse tentado conciliar com o TJ São Paulo, você acha que eu tinha passado? Mas não tinha. Ainda mais que eu não sei mesmo conciliar essas coisas. Minha cabeça não bate para conciliar essas coisas. Então, de repente, você está trilhando a estrada da reprovação. Eu vi E eu não estou dizendo que você não vai ser aprovado, pelo amor de Deus. Eu, sinceramente, torço para você ser aprovado. Mas eu vi um comentário, acho que foi assim, fui mal no TJ São Paulo, partiu não sei o quê. Acho que era outro concurso de tribunal. Eu não faria isso. Nada contra você fazer, pelo amor de Deus, de novo. Eu não quero ser mal interpretado nesse vídeo como se eu estivesse definindo uma regra para sua vida. Mas eu continuaria focado no TJ São Paulo, que vai ter outro concurso muito em breve. Era isso que eu faria. Se eu fosse você, eu faria isso. Eu não iria para outro concurso. Eu não iria. Cara, eu já tenho. Se você enfrentou a prova, você tem uma bagagem já para o TJ São Paulo. Você já manja ali de processo civil, processo penal, direito constitucional, direito administrativo do TJ São Paulo. Porque às vezes isso cai também lá em outro concurso, mas cai outros artigos ou artigos a mais. Aí o que acontece? Eu ficaria ali naquele conteúdo, massificando, ó, sedimentando. Quando viesse a próxima prova, meu amigo, você olhasse para a prova, tá difícil, tá. Mas se tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo. Porque um dia antes dessa prova aqui, de 2024, eu falei isso aqui. Eu falei, ó,
Se tiver difícil para mim, um dia antes da prova, no dia 7 de setembro, eu gravei um vídeo aqui no YouTube e falei, pessoal, amanhã é a prova. Se tiver difícil para mim, vai estar difícil para todo mundo. Porque eu me preparei. Vai estar difícil para todo mundo. E estava difícil para mim e difícil para absolutamente todo mundo. Por quê? Porque eu me preparei. Eu podia falar isso. Eu tinha moral, gabarito para falar isso. Se tiver difícil para mim, vai estar difícil para todo mundo. Não vai estar fácil para ninguém essa prova. Porque eu me preparei. O que eu digo para você hoje é: tente manter o foco numa coisa. Porque o que é foco? O que é foco? Procura a definição de foco. É você olhar para aquilo e ir para aquilo até o final. Ah, pode ter uma leve exceção aqui, pode, mas o foco é você definir, é igual meta. O que é meta? Você define a meta e depois você muda a meta? Então não é meta. Não, a meta era fazer 3 quilômetros por dia, caminhar 3 quilômetros por dia. Aí você muda para 2, então não é meta. Não, hoje eu vou mudar a meta para 2. Não, então não é meta. Meta é meta. Você pode até bater e depois melhorar, aumentar, mas não reduzir a meta no meio do projeto. A nossa meta era fazer 2 horas líquidas hoje, mas não, eu vou reduzir aqui a meta de hoje para 1 hora. Não, então você não definiu meta nenhuma. É melhor deixar solto, o que der, deu. Deixa solto, não define meta. O que der, se der para fazer 1 hora faz, se der 40 minutos faz, se der 2 horas faz, se der 3 horas faz, mas não define a meta certinho. Porque se definir... Então, eu não tô aqui para ficar falando, não, você vai ter que fazer assim, senão não dá certo. Para mim, isso não dá certo. Pode dar certo para você, dá certo pro fulano, pro ciclano, para mim não dá. Eu acho que nunca vai dar para mim. Porque se eu não for radical naquilo que eu tô fazendo, não dá certo para mim. E eu sei que talvez você não queira ser radical a esse ponto. E eu entendo você. Foi só um ponto de vista mesmo que eu quis deixar hoje aqui. Beleza? Grande abraço, pessoal. Valeu.